Família Reconecte, sejam bem-vindos ao nosso 9º programa daqui do Reconecte Roteiro para o Novo Eu. Estamos aqui mais uma vez, né? Eu, Yuri Carraro, meu querido irmão, Leandro Carraro, para mais um programa, mais um encontro em família, né? Onde você estiver, estejamos juntos aqui. E nosso programa hoje, um assunto que a gente subestima demais, porque nossos olhos não veem. Que é o quê? Psicosfera e sintonia. Eu sou o que penso. Uai, Yuri, que tema mais louco é esse? Pois é, vocês vão entender já o que a gente vai abordar sobre isso. E eu vou dar um espaço para o meu querido irmão também dar boas-vindas. Olá, família, tudo bem? É uma alegria estarmos juntos em mais uma noite, ou uma tarde, ou um dia, seja lá em que momento nós estejamos juntos na sua vida, que a gente possa estar juntos por inteiro, que a gente possa estar juntinho nessa conversa amorosa, se entregando para mais um tema importante, um tema delicado na vida de cada um de nós. E muitas vezes, como eu falei, né, irmão, esse tema, a gente, por não ser algo que a gente está vendo no mundo da matéria, a gente subestima ele. O que é essa tal de psicosfera? O que é sintonia mental? Né? Qual a importância de saber disso na nossa jornada terrena, né? Na nossa caminhada da vida? Porque muitas vezes a gente não tem nem ideia, mas elas nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Elas muitas vezes até, os espiritismos falam, né? Até muitas vezes vos dirige as influências dos espíritos, as influências, né, quando falo dos espíritos desencarnados, né? Que estão à nossa volta, e também dos pensamentos, até dos próprios encarnados, né? De nós aqui, entre um e o outro. Então existe, aí eu vou entrar nesse conceito, né, irmão, da psicosfera, que vou trazer aqui umas palavras um pouco mais bonitinhas, que é um ambiente psíquico da humanidade. Né? É um dinâmico mundo de percepções, influências e estímulos, que nós estamos aqui mergulhados. É como se fosse o oceano, né? O oceano não tem lá água, né? Com os peixes mergulhados lá. Nós estamos aqui, né? Apesar de não perceber, mergulhados num ambiente de vibrações. De vibrações psíquicas, mentais, emocionais, estímulos, sensações. E essa psicosfera que nós estamos inseridos, ela, por estar aqui, todo presente, a gente fica, o que isso influencia em mim? E aí eu trago um dado bem interessante que é falado no livro do Reforma Íntima Sem Martírio, que fala que, olha que interessante, pessoal, 1/6 da população total do nosso planeta, quando eu falo população total de espíritos que estão aqui encarnados e desencarnados, é só 1/6 que estão aqui encarnados. Então, aí ele traz uma informação, um número, né, que nós somos, a população total, incluindo todo mundo, é 30 bilhões de seres. De espíritos, sendo 1/6, né, seria mais em torno de 5 bilhões, Isso. Mas eu fiz uma pesquisada no Google, porque esse livro foi escrito há alguns anos atrás, e aí fui ver hoje quanto é que a nossa população encarnada, né, hoje na Terra, está aproximadamente a 8 bilhões de pessoas no nosso planetinha Terra, né, e aí ele traz a informação que 1/6, né, é só encarnado, 5/6, que seria mais ou menos assim, se a gente for pensar, hoje, 16, 24, 2, 40. 40 bilhões estariam no mundo espiritual. Você vê essa proporção e fala assim, meu Deus, então tem muito mais espírito no plano espiritual, fora da matéria, do que aqui na Terra, aqui encarnado, né? E quanto que, imagina, se a gente já acha que nossas cidades, tá cheia de gente, no plano espiritual, então, eles estão aqui presentes junto com a gente, até nos ambientes, nas nossas casas, nos locais públicos, tem muito mais espírito desencarnado, espírito no plano espiritual, do que aqui encarnado. E eles estão ali conectados com a gente, estão ali trocando energias e vibrações a depender da nossa sintonia, do nosso estado mental, emocional. Né, irmão? Mais ou menos isso. E como é impressionante a gente perceber a grandiosidade que há no plano invisível, espiritual, à nossa volta. Isso é sério. Isso é bem relevante na nossa vida, né? Isso é bem impactante na nossa vida e não há uma percepção séria nossa sobre isso, uma percepção real nossa sobre isso, se a gente não estuda e não fica atento a esses sintomas, porque existem sintomas. Por exemplo, a gente tem intuição, né? Essas intuições vêm de onde? Pode ser intuição boa, pode ser intuição difícil, não pode? Pode, elas vêm de onde? Né? Então a gente tem que começar a ficar atento, porque quando a gente se conecta com quando a gente se vibra, ou quando a gente permite estar vibrando ou alimentando, por exemplo, pensamentos ruins, tristes, vamos pensar em tristeza. Quando eu inicio um pensamento de tristeza em mim, por qualquer motivo que seja,
eu vou vibrar, correto? A gente é uma usina de energia, a gente manda, o nosso pensamento não fica à toa. Então, meu irmão está dizendo isso, olha, tudo que você produz mentalmente não vai por nada, né? Não é um negócio que, produziu nada, só fica ali na sua cabeça. Não, ela tem um poder vibratório, então ela vibra. Essa vibração que você emana através dos seus pensamentos e tudo mais que você está aí vivendo todo dia, essa emanação de vibração, ela faz com que você se conecte com outras vibrações, porque a gente é uma usina de vibração, estamos vibrando, uma antena, e vai se conectar com outras que estão na mesma vibração, na mesma sintonia. E quando eu vibro esse negativo, né? Pensamento negativo, eu vou me conectar com vários outros pensamentos negativos, que vão se afinizar comigo e vão entrar na mesma sintonia, na mesma faixa, e por lei de atração vão se atrair esses pensamentos, né? Eles vão querer estar próximos dos pensamentos. Então, muitas vezes, quando a gente inicia com um simples pensamento negativo, ele vai se ampliando com o tempo. E a gente percebe isso acontecendo na gente, né? Pô, eu tava com uma ideia de tristeza, um pontinho, daqui a pouco eu tô com um ponto maior de tristeza, daqui a pouco a minha tristeza tá tomando conta de mim, daqui a pouco eu não tô triste mais só com aquilo, mas triste com outras coisas que eu não tava nem pensando. Repetindo, E fica ampliando, ao ponto que para eu sair dessa energia, trocar a vibração da tristeza, eu vou precisar de muito mais esforço. Porque eu não vou ter que vencer somente a minha tristeza agora. Eu vou ter que vencer todas essas sintonias que estão se conectando comigo e tentar quebrar essa faixa vibratória através de pensamentos positivos, através de atitude positiva, através de um exercício constante para que eu saia dele. E a gente percebe o quanto é difícil sair de uma tristeza depois que a gente já meio que alimentou ela em nós. E a dificuldade não está porque ela é só sua, porque você se conectou vibratoriamente com esses irmãos. Pensa, você está numa sala cheia de gente. Todo mundo... A gente conhece aquele conceito efeito manada, não conhece? Uhum. Tá numa sala cheia de gente. Aí alguém grita uma coisa e as pessoas começam a ser impulsionadas por esse grito. Quando você vê, tá todo mundo gritando isso, sem nem saber por que tá gritando, mas tá gritando. É falar, a vibração conectou com todo mundo, tá todo mundo ali, ó. Efeito manada. Isso acontece com o nosso pensamento. Você vibrou, conecta, tá todo mundo ali conectado agora. Você entrou naquela onda. Para você sair daquela onda, você precisa de mais energia, muito mais energia do que a inicial que você colocou para adentrar nela. Uhum. Então são detalhes que a gente precisa compreender na nossa vida. E por que a gente tem que estar preocupado com isso? Porque vibrar positivamente, pra gente ainda é um pouco... Eu falo de mim, eu vou falar de mim. É um pouco complicado. Eu não fico vibrando positivamente o tempo todo. Pelo contrário, eu vibro muito mais questões difíceis, questionamentos, interrogações, apontamentos do que coisas positivas. No dia a gente tem altos e baixos, né? Sim. Tem momentos que está mais positivo, a gente fica alto e baixo, mas normalmente a gente faz um alto rápido e o baixo a gente fica mais tempo. Faz um alto rápido e o baixo a gente fica mais tempo. Então, como eu fico menos lá em cima, eu estou muito mais me conectando aqui embaixo e gasto muito mais força para sair desse baixo e poder subir. Uhum. Muito mais. Porque se eu tivesse aqui em cima mais tempo, eu já estaria mais acostumado lá, eu volto mais rápido. Mas não, é o contrário. Então eu preciso estar atento. É interessante esse tema que o meu irmão está trazendo. E aí isso não é uma coisa assim, uma superstição, uma coisa abstrata, não, gente. A ciência cada vez vai explicando, vai cada vez desenvolver isso mais. Já teve até experimentos, né, com a água, né, que mostra que aquilo que a gente fala e emana e pensa afeta as moléculas da água, né, afeta o físico. E então, se você pensa alegria, paz, harmonia, as moléculas da água ficam ali cristalinas, alinhadas. E quando pensa tristeza, ódio, raiva, aí quando vai fazer também mostrar lá as moléculas no microscópio, estão lá todas desalinhadas e perturbadas, desorganizadas. Né? Desorganizadas. Então, a ciência está cada vez mostrando isso, pessoal. Então, e a questão das ondas, né, de pensamento, isso também mostra, né? É igual uma estação de rádio mesmo, como o irmão falou. A gente se conecta ali, né, numa estação de rádio X, que tem tais músicas, e aí a gente muda para outra estação numa outra onda, e conecta com outra estação de música que mostra que tem outro tipo de música. Então, a gente também, assim, nossa mente, até isso depois vai ser também explicado pela ciência também, que é a glândula pineal,
que é uma glândula que é muito relacionada à conexão com o mundo espiritual, né? Sim. A gente temos ela e com certeza outras questões no nosso corpo, no nosso espírito, que faz a conexão com essas ondas. E a gente emana e a gente se conecta. E aí, a nossa realidade, por que a gente fala sobre esse assunto? Quando a gente busca o roteiro para o novo eu, para se reconectar com a nossa essência, o ambiente que nós estamos inseridos é fundamental. Estamos aqui num planeta, né, encarnados aqui nesse momento passageiro, e a nossa mente, o que nós estamos pensando, vai influenciar, né? Vai acabar nos influenciando nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas. Se a gente não está ligado, assim, sabendo dessas questões, a gente vira uma marionete. A gente vira manipulação. Somos totalmente manipulados pelo ambiente à nossa volta se a gente não se reconecta. A gente não se toma, né? Volta para si e entende a nossa consciência, as nossas questões e toma as rédeas da nossa vida, do nosso pensamento, das nossas emoções, para que a gente possa se conectar, né? E como o irmão falou, a gente não vai conseguir se manter em vibração elevada, assim, né? Aquela ondinha bonitinha lá em cima, né? Isso aí Jesus Jesus conseguia, e ainda tinha também momentos, né? Mostra na história de Jesus, que tinha momentos que tinha que também se recolher para se reconectar com Deus, para se elevar, porque, né? Sabemos que a história de Jesus teve grandes dificuldades, grandes desafios. E a gente, na nossa caminhada, que é bem menor, os desafios, né? Comparado com Jesus, também passamos por momentos de dificuldade, desafio, momentos mais leves, mais pacíficos, né? Então, diante dos momentos desafiadores, que a gente possa, aí, né, irmão, a gente vai entrar além de entrar na conceituação aqui, entrar numa prática muito importante que Jesus nos recomendou, orar e vigiar. Porque na oração, quando a gente se eleva nossos pensamentos, se conectando com nossos mentores, com Deus, a gente sai, né, seja numa oração, numa meditação, né, a gente eleva nossos pensamentos, se conecta com o nosso interior, com o nosso eu superior e consegue suavizar, talvez, um momento de muita dificuldade. E também o vigiar do dia a dia, né? Para que a gente consiga se manter e perceber os momentos que a gente está se conectando em faixas, né? Não boas, e perdendo o nosso equilíbrio, perdendo a nossa jornada, né? O nosso foco na caminhada. E aí, até é importante, irmão, você pode falar também para a gente, como é importante fazer essa oração, tanto no começo do dia, né? Quando a gente acorda no primeiro momento, também como no final do dia, para fazer uma recapitulação do dia, como é que foram as coisas, né? Sim, sim. O que acontece? A gente tem que ter atitudes positivas para nos colocar no positivo, né? Não tem como eu estar no positivo tendo atitudes negativas o tempo todo, porque eu sou aquilo que eu emano, eu sou aquilo que eu escolho ser normalmente, né? Ou que eu me permito levar ser, né? Então, a oração, que é o ato de você se elevar o pensamento, né? Se conectar com o Pai, se conectar com o que há de bom, isso existe uma fórmula específica, mas é o melhor formato que o seu coração entender. Isso a gente tem que sempre compreender, sabe? Se a gente acha que para muitas pessoas, as orações decoradas, por exemplo, um Pai Nosso que é lindo e tudo mais, faz com que ela consiga se reconectar, elevar o pensamento e atingir esse estado. Mas para muitas outras, não é através da oração do Pai Nosso. Vai ser através de uma meditação, vai ser através de uma música com um silêncio, vai ser através... caminhando na natureza. De um contato com a natureza, vai ser através do som dos pássaros, da água do mar, vai ser através de... Pode ter 1000 formatos que vão estimular você a se conectar com o que há de bom, sabe? Colocar você em um estado de... É como se você estivesse levitando intelectualmente, você não perde consciência de você, mas você está num estado diferente. Você percebe isso, porque orar não é se desconectar de você, pelo contrário, você só consegue se elevar conectando com você primeiro e se levando até lá, porque se você se deixar aqui, acabou. Não adianta eu começar uma oração e começar a pensar numa coisa que eu tenho que fazer. Eu posso até estar verbalizando a oração, mas eu não estou na oração, eu estou naquela outra coisa que eu estou pensando. Por isso a vibração, tá vendo? Eu posso estar falando uma coisa, mas vibrando outra. E o que vai importar de verdade é o que eu estou vibrando, que é o que está me conectando e fazendo eu perceber o momento e sentir a situação do momento. Então, quando Jesus fala, ó, orar e vigiar, entre em contato sempre nesse estado para você buscar se reabastecer de coisas boas e vigie para descobrir o momento que você precisa. Porque a gente não tem que estar orando o tempo todo. Sim. Porque a gente está aqui em momento de
trabalho, é atitude, produção. Mas eu tenho que estar vigiando para ficar atento e descobrir, opa, escorreguei, opa, precisando aqui dar uma elevada de pensamento. Estou precisando aqui colocar uma música calma. Estou precisando aqui ver um vídeo legal. Estou precisando aqui escutar o som dos pássaros. Estou precisando conversar com uma pessoa que me estimula positivamente. Ainda mais no mundo corrido que a gente está, né? A gente vive aceleradíssimo, com muita ansiedade, com muita autocobrança e cobrança de outro. E aí, essas pausas, né, irmão, são importantíssimas. E pausas, assim, até nesse meio do caminho, você botar uma musiquinha, né, uma música de meditação, uma música que te acalma. Esses momentos, eles são fundamentais. Eu também tento fazer isso no dia a dia, às vezes eu não lembro, mas às vezes eu consigo lembrar. E isso como é importante, né? Como isso traz um refrigério, né? Uma forma de equilibrar você mesmo. Sim. Naquele momento e você tem posturas um pouco melhores no dia, né? É como se fosse um suporte. Isso faz com que você não caia. É como se fosse um lugar para você se apoiar, respirar e poder continuar a jornada, né? É muito isso. Uhum. Né? Se você, por exemplo, quem faz uma atividade de longa em exercício, é como se você comesse algum carboidrato para você continuar fazendo a atividade. Uhum. Esse mesmo assim, você está acabando as forças e tudo mais, aí você se alimenta de novo de algo que vai te nutrir para você continuar na sua atividade. Porque você não precisa desistir da atividade, você não precisa desistir de tentar, você não precisa desistir de continuar. Mas você precisa receber força. Você precisa pedir ajuda. Sozinho não precisa ser, você precisa lembrar disso. E são essas pequenas atitudes. Então, ore e vigie. Fica atento. Fica atento com o que está acontecendo com você. Descubra o que está acontecendo com você. Porque essa vibração, essas sintonias vão estar ocorrendo o tempo todo. E você precisa estar atento a elas. Para o quê? Para no momento certo que você perceber que já está saindo, você não esperar ela baixar demais, porque quanto mais ela baixa, mais difícil retornar, lembra? Mais força você vai fazer para sair. É como se você se deixasse levar pela maré da praia. Quanto mais longe você vai, mais você pega a maré, mais difícil retornar. Uma resistência. Então, quando você percebe que já começou, você já vai fazer o movimento certo para você sair e poder voltar. Porque se você deixar, você vai embora e aí muito mais força você vai precisar para retornar. Toda essa simbologia do mar, né? Que ele também trouxe na parte inicial do nosso programa, é que assim, nós estamos numa certa hipnose coletiva à nossa volta. Se a gente for ver o padrão comum do pensamento da maioria das pessoas, né? Por estarmos aqui no planeta de provas, expiações, há uma hipnose coletiva muito ligado ao materialismo, ao egoísmo, a coisas muitas vezes que não estão alinhadas com o caminho da paz, da felicidade, da harmonia, né? Sim. E aí, nessa hipnose coletiva, se a gente não está atento a isso, a gente vai muito mais facilmente se conectar, por estarmos aqui na matéria mais densa, né? As vibrações são mais densas, a gente vai se conectar com essas energias da hipnose coletiva que a maioria das pessoas estão. E então, você ir para o caminho da porta estreita, né? Que Jesus nos convida, para ir não na porta larga, que a gente sempre está na porta larga, ir na onda, né? Na manada, né? E nesse sentimento de, vou seguir a tendência da sociedade, e aí quando você vai ver, você está sendo levado sem estar sendo autêntico consigo mesmo, com os seus propósitos, a sua essência, a sua verdadeira jeito de ser. Você nem sabe por que você está fazendo aquilo mais. Você nem sabe. Você é levado pela família, pela sociedade, por tudo, e não escuta você mesmo, não se reconecta consigo. E aí, quando você faz isso, você é levado por esse efeito manada, né, do mar. E aí fica difícil você sair dessa onda mais forte. Aí Jesus convida todos nós, né? Sermos discípulos dele, né? Nós temos no caminho do amor, a entrar na porta estreita. Aí nesse caminho de contra as tendências, essa maré, essa energia tão forte que nos convida a ir para um caminho mais supérfluo da vida, para uma felicidade mais rasa e superficial. E aí, quando a gente faz esse movimento de entender isso, a gente consegue se livrar desse psiquismo, né, dentro da gente e sintonizar. Não é que a gente vai se livrar 100%. No dia a dia, a gente vai, às vezes, se conectar com essa maré, a gente está mergulhado aqui. Mas a gente pode, muitas vezes, né, uma simbologia ser pegar um barquinho, sair daquela maré mais densa e nós, com paciência, dia a dia, fazer nosso remar contra uma maré que não quer nos levar para um caminho não bom e ter uma jornada mais assertiva, o caminho do que a gente quer realmente ser, da verdadeira felicidade. Então, como é importante a gente perceber isso e aí, nesse orar e vigiar, a gente buscar nos manter mais elevados, né, irmão? Sim, sim. Eu lembrei de um fato que aconteceu há muito tempo atrás com a gente.
foi mais aconteceu com meu irmão do que comigo, né? Mas aconteceu com ele, eu tava lá. Ele era pequeno e, por falar em vibração e ser dificuldade de você sair quando você entra em algum lugar difícil, né? A vida é muito isso. Então, meu irmão uma vez estava na praia pequeno, entrou no mar revolto. Acho que ele já tá lembrando da situação. Entrou no mar revolto, ou seja, às vezes a gente tá na vida e entra numa situação complicada, delicada. E ele tenta enfrentar, né? Ele tentou enfrentar para sair. Na hora que ele viu que tava no problema, na situação ruim, ele tentou sair. Só que aquela vez que ele tentava sair, ele tomava outro caldo. Punga, punga, e as ondas... Onda pegando. Pegando ele. Ele não tava no fundo, não era fundo, mas estava forte a onda. E ele não conseguia sair, ele ficou dentro daquela pancada da onda. E ele era novo. Eu não lembro a idade de cabeça, mas ele era novinho. 10 anos, 9 anos. 9, 8, 10, no máximo 10, acho que até menos. Talvez menos. E ele tava lá tomando a onda. Até a hora que a onda bateu mais forte nele, mas bateu com tanta força que machucou a costela dele. Ele levou lá pro fundo do mar e bateu na costela lá na areia. Na areia. E eu acho que trincou a costela dele, machucou a costela dele mesmo, a pancada que a onda tava dando nele. E ele saiu dali só quando alguém foi ajudar. É assim a vida. Às vezes a gente tenta sair do problema sozinho e não dá. Não é assim. Então, para sair desse problema, eu preciso pedir ajuda. Seja para uma música, seja... Lembra o vigiar? Opa, tô num problema aqui, não vai dar bom, tô numa energia, tô pensando, tô em dificuldade. E eu preciso sair, eu não posso ficar aqui. Se meu irmão continuasse lá, provavelmente ia dar um desastre. Eu não posso continuar aqui. Só que sozinho eu não vou ter força para sair. E vem alguém te ajudar. E a vida sempre oferece uma porta. Sempre oferece uma janela. É que às vezes a gente não quer aceitar a porta, não quer aceitar a janela, quer que seja do nosso jeito. Quer mostrar que a gente consegue ou quer mostrar que a gente está certo. E quanto mais a gente faz isso, mais pancada a gente vai tomando. Das ideias, dos pensamentos, e mais difícil vai ficando para sair dele. Então que a gente possa estar atento a isso. Opa, eu preciso de ajuda. Opa, eu vou pedir ajuda para alguém. Eu vou buscar uma música, vou buscar uma oração, vou buscar uma leitura, vou buscar um vídeo, vou buscar uma coisa para me impulsionar e me dar aquela energia inicial para que eu comece a pensar diferente, comece a vibrar diferente e comece a ver que o meu copo não está metade vazio, ele está metade cheio. Coisa boa, tem água, tá ótimo. Eu tenho como beber. Que maravilha. E aí eu deixar de ver aquilo que falta, deixar de ver o problema, deixar de dar ênfase nele. Eu sei que tá meio vazio, mas eu não classifico isso como um problema. Eu classifico como algo que tá tudo bem e que existe a possibilidade de eu encher. Vai ter o tempo de encher, vai ter o tempo da fartura, vai dar certo. Basta continuar. Então são pensamentos e ideias e atitudes que a gente tem que começar a ter. De opa, tô ali, busca ajuda. Jesus buscou ajuda, Jesus pediu ajuda. Meu irmão citou exemplo, teve outros. E assim tem que ser a vida. Jesus não tentou fazer tudo sozinho, ele chamou os discípulos, não chamou? Chamou. Ajuda. Para vigiar por ele, né, pai? Ajuda. Para construir o caminho com ele e continuar o que ele tentou com todo mundo, continuar mostrando. Ajuda. Então essa sintonia, esses pensamentos que a gente tem, essas ideias, esses sentimentos que ficam com a gente, ajuda. Ajuda. Para mudar, para quebrar, porque não é fácil. Quando você vibrou, você já está agora no mar dessa vibração. E você precisa sair. Essa vibração fica lá te jogando. Fica lá te jogando. E você precisa pedir ajuda. Ainda mais se estiver vinculado a algumas tendências nossas, né? Algumas fragilidades nossas. Que normalmente o que vai nos afetar mais são nossas... aquelas influências que vão nos afetar mais são diante das nossas fragilidades. Sim. Então, por isso que fica difícil. Porque, igual eu, também era mais fraco quando era novo ali, minha força física não era boa, e também meu preparo, né, para sair daquela situação não era apropriado. Normal, e aí eu levei muitas porradas até conseguir ser ajudado e sair daquilo ali. Machuquei, né, tudo, mas aprendi a ter mais cautela, prudência, né? Sim. Então as dores, esses momentos vêm nos ensinar, né? Mas aí sabendo disso, diante dessa maré, né, nessa mar que nós estamos, que a gente esteja mais consciente, orando e vigiando, né? Quando eu falo orar, né? Todos aqueles aspectos que a gente trouxe, não exatamente só orar, mas no começo do dia, ao iniciar o dia, para a gente estar já presente, atento, né? Aquele momento. Consciência plena. Consciência plena. E durante o dia, nos momentos mais difíceis ali, ou você vai se preparar e ir para algum ambiente, para algum lugar que seja mais desafiador, você já também entra numa sintonia, né? A gente leva a nossa sintonia de mental para algo maior, para a gente se manter mais leves e preparados. E também, antes de dormir, ao você agradecer por tudo que foi, refletir sobre os aprendizados e também estar numa sintonia elevada ali naquele momento para, durante o sonho, né? Quando a gente vai dormir, desdobramento do sono,
o espírito ele vai para o plano espiritual, a gente consiga também se conectar com boas energias, com o nosso mentor e voltar reenergizado para o dia seguinte. Então, como é importante, né, irmão, ter essa consciência da psicosfera, da sintonia mental, e que a gente possa, cada um, né, no seu estilo, aqui nós damos só algumas sugestões, né, mas cada um no seu jeito, possa ter consciência disso e preparar o dia, viver cada dia com mais atenção a essas questões da sintonia, das vibrações mentais. Exatamente. Vamos despedir dos nossos queridos amigos, né? Por mais um programa, se estender um pouquinho mais hoje, porque esse assunto é muito legal. Assim, muito legal, interessante de se falar. E então, que vocês estejam aí mergulhados cada vez em mais harmonia e mais paz. Estamos aqui na próxima quarta-feira, na próxima semana, esperando vocês. Tchau, tchau. Um abraço, queridos. Até a próxima.